Olá pessoal, então na aula de hoje a gente vai dar continuidade à fisiologia do sistema respiratório. A gente vai falar com mais detalhes sobre troca gasosa e também vamos falar um pouco sobre como que os gases, o CO2 e o oxigênio, eles são transportados na corrente sanguínea, tanto para que o CO2 ele consiga ser eliminado, quanto para que o oxigênio ele consiga alcançar os tecidos e suprir as necessidades das células, ok? Então, falando um pouco agora sobre trocas gasosas, pessoal, a gente viu lá na aula passada que o que faz com que os gases se movimentem é uma força motriz chamada gradiente de concentração, tá? Vocês sabem que lá, quando a gente viu os tipos de transporte através de membrana, um dos transportes mais simples é a difusão, né? Então, uma molécula ela se difunde através da camada fosfolipídica sem precisar de uma proteína transportadora quando ela é muito pequena, quando ela não é carregada ou quando ela é lipossolúvel. No caso, o dióxido de carbono e o oxigênio são moléculas pequenas e não carregadas, então elas se difundem facilmente através das membranas, ok? Isso é importante para que o processo de hematose ele seja bem otimizado. Vejam aqui nessa imagem que no processo de ventilação que vocês já conhecem, no momento da inspiração, a pressão parcial de oxigênio e de CO2 aqui no alvéolo é alta em oxigênio, então eu tenho aqui uma pressão parcial de oxigênio em torno de 100 milímetros de mercúrio e uma pressão parcial de CO2 em torno de 40 milímetros de mercúrio. Já que o sangue que vem lá do ventrículo direito, aquele sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio, nesse caso aqui ele tem uma pressão parcial de oxigênio de 40 milímetros de mercúrio e uma pressão parcial de CO2 de 46. Como a gente sabe que as moléculas elas se difundem a favor de um gradiente de concentração, aqui nesse caso, o sangue que chega aqui pobre em CO2 e aqui entre a membrana respiratória eu tenho uma pressão de oxigênio maior no alvéolo do que no capilar, logo o oxigênio ele vai tender a passar por difusão simples a favor do gradiente de concentração de dentro do alvéolo para dentro do capilar. O contrário acontece com o CO2. Se o CO2 está mais concentrado no capilar, ele tem uma pressão parcial maior no capilar do que no alvéolo, ele vai se difundir de dentro do capilar para o alvéolo. No momento da expiração, esse CO2 é eliminado e inspiração de novo oxigênio chega e novo processo de hematose acontece. Então vejam aqui, ó, que no final desse processo, o sangue que vai seguir lá para o átrio esquerdo e alcançar todos os órgãos e tecidos, ele vai com a pressão aqui de oxigênio de 95 milímetros de mercúrio e de CO2 de 40, ok? E aí, pessoal, vejam que o sangue que alcançou ao átrio esquerdo foi para o ventrículo esquerdo e foi bombeado na circulação sistêmica. Esse sangue agora está com uma alta pressão parcial de oxigênio e uma baixa pressão parcial de CO2. E agora, como que esses gases eles passam de dentro dos capilares sanguíneos para os tecidos, né? Para suprir a necessidade das células e todos os outros tecidos. Da mesma forma, tá? Esses gases, no caso o oxigênio, ele vai passar de dentro do capilar para o intestino e alcançar a célula, e o CO2 vai sair da célula, né, que é o metabólito dela, para o intestino e alcançar o capilar, também por diferença de concentração, também por difusão simples. Então, se o sangue chega aqui nos capilares teciduais rico em oxigênio e a célula ela consome oxigênio,
Logo, a pressão parcial de oxigênio dentro do capilar, que chega aqui lá da circulação sistêmica, é maior do que no interstício, né? Já que a célula está consumindo o oxigênio que tem aqui. Então, por difusão simples e a favor do gradiente de concentração, o oxigênio passa de dentro do capilar para o interstício e supre a célula. A célula metaboliza esse oxigênio, né? Entra lá no ciclo de Krebs e elimina como metabólito o CO2. CO2 dentro do capilar que está chegando aqui, né? Tem uma pressão parcial baixa. Aqui no interstício, a pressão parcial de CO2 é maior do que dentro do capilar. Então, o CO2 ele também passa por difusão simples do interstício para dentro do capilar, para voltar, para recircular até lá o ventrículo direito e novamente acontecer hematose e esse metabólito ser eliminado. Então, da mesma forma que acontece lá no pulmão, lá nos alvéolos, a difusão desses gases, tanto do capilar para a célula, quanto da célula para dentro do capilar, também acontece a favor do gradiente de concentração e por difusão simples. Então, aqui mostrando mais uma vez, só para a gente frisar, ó, eu tenho o sangue vindo lá da artéria pulmonar rico em CO2, pobre em oxigênio, e o alvéolo, né, no momento da inspiração, rico em oxigênio, pobre em CO2. Por difusão simples, o oxigênio sai de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, então ele atravessa a membrana respiratória por difusão simples e alcança o capilar, e o CO2 passa a favor do gradiente de concentração de dentro do capilar, atravessa a membrana respiratória por difusão simples, alcança o alvéolo e é eliminado na expiração. Esse sangue vai circular, voltar para o coração e ser bombeado para a circulação sistêmica para poder suprir a célula de oxigênio e carregar novos metabólitos, novos CO2, ok? Então, aqui mais uma vez mostrando a mesma coisa, CO2 se difunde do capilar para o alvéolo, oxigênio do alvéolo para o capilar, processo de hematose. Bom, então vocês entenderam o processo de hematose, como que acontecem as trocas gasosas, tanto lá entre capilares e alvéolos, quanto entre capilares da circulação sistêmica e os tecidos e as células teciduais. Mas a gente também precisa entender como que esses gases eles são transportados na corrente sanguínea. Já que esses gases eles têm baixa solubilidade no plasma. Em relação ao transporte de oxigênio no sangue, 97% do oxigênio ele é transportado dos pulmões aos tecidos combinados com hemoglobina. Vocês sabem que a hemoglobina é uma proteína presente nas hemácias. Então, a principal função dessa proteína nas hemácias é transportar oxigênio para os tecidos, do pulmão para os tecidos. E somente 3% do oxigênio presente no plasma sanguíneo consegue ser transportado dissolvido, tá? Devido à baixa solubilidade desse gás, ok? Então, pessoal, aqui só mostrando para vocês a estrutura da hemoglobina, a proteína presente em todas as hemácias, em todos os eritrócitos. A hemoglobina ela é composta por 4 cadeias de aminoácidos, sendo 2 cadeias betas e 2 alfa. Cada cadeia dessa de aminoácidos contém um grupo M, né? E o grupo M ele é formado por uma protoporfirina e um átomo de ferro. E é nesse átomo de ferro que o oxigênio se liga por ligação iônica e é transportado para a corrente sanguínea e para que assim ele possa alcançar todos os tecidos. Ok? É importante falar que
hemoglobina, ela consegue transportar 4 moléculas de oxigênio, tá? Então, quando o oxigênio ele se liga ao íon ferroso lá do grupo M da hemoglobina, essa hemoglobina ela é chamada então de oxhemoglobina ou HbO2. Ah, professora, e se só um grupo M estiver ligado ao oxigênio, se eu não tiver 4 moléculas de oxigênio ligadas aqui, se apenas uma molécula de oxigênio estiver ligada ao grupo M, essa hemoglobina é chamada de oxhemoglobina. 2 moléculas ligadas, oxhemoglobina, tá? Sendo que ela tem uma capacidade, cada hemoglobina tem a capacidade de se ligar a 4 moléculas de oxigênio. Quando a hemoglobina está ligada às 4 moléculas de oxigênio, a gente diz que essa hemoglobina ela está saturada, ok? Então, aqui falando para vocês, cada molécula de hemoglobina é capaz de transportar no máximo 4 moléculas de oxigênio. Quando ela transporta as 4, a gente diz que ela está saturada, ok? Então, pessoal, aqui mostrando para vocês como que acontece a reação bioquímica de transporte de oxigênio. É importante falar que a hemoglobina também tem afinidade pelo hidrogênio. Então, quando a hemoglobina não está ligada ao oxigênio, ela está ligada ao H+. Isso vai depender da concentração, tá, dessas moléculas no plasma sanguíneo. Então, quando a hemoglobina, né, lá na hemácia alcança o capilar alveolar e após a troca gasosa, a pressão, a concentração de oxigênio aumenta ali no capilar, esse aumento da concentração de oxigênio faz com que o H+, ele se dissocie da hemoglobina e o oxigênio, então, se ligue à hemoglobina para que possa ser transportado pela circulação. Então, eu tenho aqui que até 4 moléculas de oxigênio podem se ligar à hemoglobina e nesse processo acontece a liberação de 4 hidrogênios. Tá? Então, nos pulmões eu tenho a captação de oxigênio. Se tem a captação de oxigênio, a pressão de oxigênio ali, a concentração de oxigênio no capilar alveolar aumenta. Isso faz com que aconteça a liberação de H+, e o oxigênio possa então se ligar à hemoglobina. Lá nos tecidos, a pressão de oxigênio no interstício está baixa e a pressão, a concentração de hidrogênio no capilar está alta. Isso faz com que o oxigênio que estava aqui ligado à hemoglobina se dissocie da hemoglobina e se difunda para o intestino e alcance as células. Por sua vez, agora a hemácia se liga, a hemoglobina se liga ao hidrogênio. Então, acontece no tecido a reação contrária. No tecido, eu tenho a dissociação do oxigênio, né, para poder suprir os tecidos, e a liberação da hemoglobina com as moléculas de hidrogênio, ok? Então, lembrar que 97% do oxigênio ele é transportado na hemoglobina das hemácias, ok? E aqui, pessoal, uma curiosidade é que o monóxido de carbono, que é liberado na combustão, ele compete pelo mesmo sítio de ligação do oxigênio, lá no grupo M da hemoglobina. A gente vai ver que o dióxido de carbono, o CO2, ele também pode ser transportado na hemoglobina, mas ele não compete pelo mesmo sítio de ligação do oxigênio. Já o monóxido de carbono, para vocês terem uma ideia, ele consegue se difundir rapidamente pela membrana respiratória, alcançar o capilar alveolar e se ligar com cerca de 240 vezes mais afinidade à hemoglobina do que o próprio oxigênio. E por isso que se o animal ele vier inalar uma grande quantidade de monóxido de carbono, acontece um processo de intoxicação e o animal pode vir a óbito por conta dessa intoxicação e uma falta de suprimento de oxigênio tecidual, já que o oxigênio ele não está sendo transportado da forma adequada
uma vez que o sítio de ligação da hemoglobina está ocupado pelo monóxido de carbono, que tem muito mais afinidade pela hemoglobina do que o próprio oxigênio. Ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre como que o CO2 é transportado na corrente sanguínea, no plasma sanguíneo. Então, só relembrando, lembrar que o oxigênio, a principal forma de transporte do oxigênio é ligada à hemoglobina, né? Lá formando as oximoglobinas. Lembrar que cada hemoglobina consegue se ligar até 4 moléculas de oxigênio. E somente 3% do oxigênio é transportado dissolvido no plasma, já que esse gás ele tem baixa solubilidade. O CO2 ele pode ser transportado de 3 formas. Uma menor quantidade é transportada também dissolvido no plasma, ele também apresenta baixa solubilidade. Maior parte é transportada na forma de bicarbonato, e a gente vai ver como que acontece também essa reação química. Então, acontece uma combinação reversível de CO2 com a água no interior das hemácias, e sob a ação de uma enzima, que é chamada de anidrase carbônica, acontece então a transformação de CO2 em ácido carbônico e em seguida em bicarbonato, e assim o CO2 é transportado até os capilares alveolares para então ser difundido para o alvéolo e eliminado na atmosfera depois da expiração. E outra forma de transporte do CO2 que eu já acabei de falar para vocês é que ele também pode ser transportado na hemoglobina, tá? E quando o CO2 está ligado à hemoglobina, a hemoglobina é chamada de carbaminohemoglobina, sendo que ele não compete pelo mesmo sítio de ligação do oxigênio. O CO2 se liga a um aminoácido presente na hemoglobina, lá nas cadeias alfa e beta. Ok? Então, aqui para vocês terem uma ideia de proporção, então 10% de CO2 pode ser transportado e dissolvido no plasma, maior parte na forma de bicarbonato, 55%, e ligado à hemoglobina, formando a carbaminohemoglobina, né, 35% pode ser transportado dessa forma. Então, aqui mostrando para vocês as principais formas de transporte do dióxido de carbono, do CO2. Nesse caso aqui, está demonstrando a produção do dióxido de carbono nos tecidos, e quando ele alcança o capilar sanguíneo, como que ele é transportado para chegar lá nos pulmões e acontecer a eliminação desse metabólito. Então, vejam que aqui eu tenho a porção tecidual e aqui o interior do capilar. A célula metabolizou, liberou CO2. CO2, por diferença de concentração, passa aqui da célula para o interstício, ultrapassa aqui o endotélio do capilar e alcança o plasma sanguíneo. Quando chega no plasma, como ele é pouco solúvel, uma baixa quantidade de CO2 é transportado livre no plasma, outra parte é transportada ligado à hemoglobina, e a grande maioria do CO2 é transportado na forma de bicarbonato. Como que essa reação acontece? CO2 se liga com água através da catálise de uma enzima chamada anidrase carbônica. Então, CO2 mais H2O, reação catalisada pela anidrase carbônica, forma ácido carbônico, H2CO3. Ácido carbônico, por sua vez, se dissocia facilmente em HCO3, que é o bicarbonato, e H+. Bicarbonato, então, é transportado livre no plasma, já que ele é muito mais solúvel do que o CO2. E toda vez que acontece a saída de bicarbonato da hemácia, acontece a troca por uma molécula de cloro, ok? Percebam que sempre o resultado dessa reação é a liberação de um próton, de um H+. Logo, a concentração de CO2 na circulação sanguínea é fundamental para a manutenção do pH sanguíneo, uma vez que se eu tenho uma alta concentração de CO2, eu tenho muita reação, muita liberação de H+, posso ter uma acidose. O contrário também é verdadeiro, se eu tenho uma baixa concentração de CO2 no plasma, eu tenho pouca reação, pouco H+, alcalose. Por isso que as concentrações ideais desse gás na corrente sanguínea são fundamentais para a manutenção
do pH sanguíneo, ok? Ok, então, lá nos tecidos, vocês já entenderam que o CO2, que é produzido pelo metabolismo celular, lá na respiração celular, ele vai ser transportado ou dissolvido no plasma, uma menor quantidade, ou ligado à hemoglobina, ou dissolvido no plasma, ok? Circulou, alcançou lá os alvéolos, os capilares alveolares. Agora, o CO2 ele só consegue passar do capilar para o alvéolo quando ele está livre, quando ele está dissolvido no plasma. Logo, as reações que aconteceram lá nos tecidos, elas vão acontecer de forma inversa, de forma contrária aqui no capilar alveolar. E, mais uma vez, essa reação contrária acontece por conta da diferença de pressão desse gás. Então, vejam, lembram que dentro do alvéolo, a pressão de CO2 ela é menor que no capilar alveolar. Essa diferença de pressão faz com que o CO2 que estava ligado à hemoglobina se dissocie e fique livre no plasma para poder se difundir para o alvéolo. E o CO2 que estava na forma de bicarbonato volta para a hemácia, trocando por uma molécula de cloro. Dentro da hemácia eu tenho agora a ligação do bicarbonato com H+, formando novamente ácido carbônico, e a anidrase carbônica faz a dissociação do bicarbonato do ácido carbônico em H2O e CO2. CO2 agora livre no plasma se difunde para dentro do alvéolo para ser eliminado na atmosfera, ok? Então, aqui mostrando exatamente isso, acontece a conversão de CO2 em bicarbonato por ação da anidrase carbônica nos tecidos. Lembrar que a principal forma de transporte do CO2 é na forma de bicarbonato. E quando chega no capilar alveolar, acontece a reação contrária. Bicarbonato se liga ao oxigênio, formando ácido carbônico, que se dissocia em CO2 e água, porque só na forma de CO2, né, só na forma livre, é que o CO2 ele se difunde do capilar para o alvéolo, ok? E aqui tá falando exatamente o que a gente falou, como que acontece a difusão do CO2 para os pulmões. Então, nos pulmões, a pressão de oxigênio de CO2, desculpa, dos alvéolos é levemente menor que a do sangue, e isso faz com que aconteça a reação contrária. Então, o ácido carbônico das células, sob a ação de anidrase carbônica, volta a transformar-se em água e CO2. E acontece também a liberação de CO2 lá da hemoglobina. Com isso, o CO2 ele consegue se difundir na forma livre do capilar alveolar para o alvéolo para poder ser eliminado na atmosfera através do processo de respiração. E aí, como eu falei para vocês, a pressão parcial de CO2 no sangue, ela tem que ser muito bem controlada, né? E quem controla isso, obviamente, é o sistema nervoso. Mas se por um acaso o animal ele estiver numa situação de hipoventilação, seja por alguma situação de hemotórax, pneumotórax, o animal não está conseguindo fazer troca gasosa da forma adequada, e aí acontece o acúmulo de dióxido de carbono no sangue, esse acúmulo de dióxido de carbono no sangue vai fazer com que eu tenha muito H+, muitos íons de hidrogênio liberados na corrente sanguínea, e isso faz com que o pH sanguíneo diminua. Nesse caso, o animal ele vai apresentar um quadro de acidose respiratória. Já numa situação em que o animal ele tem uma hiperventilação, o animal estresse, por exemplo, que hiperventila demais, ele vai eliminar demais dióxido de carbono. Essa alta eliminação de dióxido de carbono faz com que aconteça menos liberação do que o normal de H+, no plasma sanguíneo. O animal pode ter uma situação de alcalose respiratória, tá?
E aí, como eu falei para vocês, o sistema nervoso, ele consegue fazer esse tipo de controle da frequência respiratória, do quanto deve acontecer de troca para que as pressões de oxigênio e de CO2 se mantenham equilibradas e mantenham as condições de homeostasia, né, do organismo animal. E, da mesma forma, existem receptores, ou chamados quimiorreceptores, que percebem as pressões de oxigênio, de CO2 e H+, no plasma sanguíneo, e que mandam essa informação para o sistema nervoso central, que vai tentar controlar essas concentrações, caso elas estejam alteradas. Esses receptores, eles estão localizados tanto nas grandes artérias, tá? No exterior de grandes artérias, e eles são altamente sensíveis às variações de pressão de oxigênio, CO2 e do pH sanguíneo. E também existem quimiorreceptores centrais, localizados bilateralmente no bulbo, que são sensíveis a alterações principalmente de CO2 e do pH, ou seja, das concentrações de H+ no plasma sanguíneo, tá? Existem receptores também nas narinas e vias aéreas superiores, como faringe e laringe. Esses respondem à estimulação mecânica e química. A estimulação ela pode provocar tosse, espirro, broncoconstrição, sendo uma resposta reflexa, né, dada pelo sistema nervoso, uma forma de proteção do animal. Então, só para a gente concluir o que a gente acabou de falar em relação ao controle do sistema nervoso, tanto em relação às concentrações das pressões parciais dos gases e de hidrogênio, né, e do pH sanguíneo. O sistema nervoso também exerce um controle respiratório, que de uma forma geral, o centro respiratório ele gera um ritmo respiratório que é modificado por uma série de reflexos originados em diversos receptores, como a gente já falou, tanto periférico como central. Além disso, os controladores eles podem também atuar sobre o ritmo respiratório. Então, sempre quem vai estar controlando o ritmo respiratório e fazendo com que as concentrações parciais dos gases e o pH sanguíneo se mantenha da forma mais adequada é o sistema nervoso, e vocês já entendem como que esse processo acontece. Bom, pessoal, então é isso, sistema respiratório. Então, agora a gente fecha o conteúdo da nossa V1. Respondam todos os questionários e para a próxima aula eu vou deixar livre para vocês terminarem os questionários e anexarem na plataforma digital para que a gente possa dar continuidade na próxima semana ao novo sistema. Ok? Fico à disposição.